Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Quem encontrou diz amém. Só duas pessoas encontraram. Quem encontrou diz achei. João 8, gente. João 8. Tá bom? Nós vamos, nesta manhã, iniciar uma série de mensagens sobre curando as feridas da alma, sobre cura interior, cura e libertação, sobre gerenciamento emocional ou gerenciamento das emoções, como você queira chamar aí. Nós sentimos no coração, pelo Espírito Santo de Deus, já há algumas semanas, de estarmos liberando palavras-chave para ativar o nosso interior, para que a gente possa caminhar um pouco mais, olhando para dentro de nós, e que nós possamos pegar essas chaves que o Senhor vai liberar nesses dias e abrir cadeias que possivelmente possa estar nos prendendo em algumas áreas das nossas vidas. Então nós vamos começar hoje e vamos talvez aí por uns 2 meses, não sei até quando o Senhor disser. São vários os temas aí que nós vamos estar entrando. Hoje uma mensagem meio que introdutória, fazendo aí uma triagem, uma inspeção do lado de dentro de nós, para que nós possamos dar uma olhada e sermos ativados, né? E jogando para fora de cada caixinha da nossa vida, da nossa existência, as sujeiras que por algum motivo elas ainda estão lá e elas ainda precisam ser varridas para fora das nossas vidas. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, falando sobre missões, sobre os missionários, ele libera uma palavra dizendo assim: como ouvirão se não há quem pregue? E eu quero fazer um trocadilho aí com essa palavra, dizendo assim, que também funciona na palavra de Deus. Como pregarão se não há quem ouçam? Como pregarão se não há quem envie? Por que eu estou dizendo isso? Quando se trata dessa área de gestão emocional, de cura das emoções, nós precisamos entender que nós precisamos ouvir aquilo que está sendo liberado e precisamos obedecer. Glória a Deus! Precisamos aplicar isso nas nossas vidas, senão não vale de nada. Senão não vale de nada. O bom ouvinte não é só aquele que senta e escuta. O bom ouvinte é aquele que ouve e aplica aquilo que está sendo liberado na sua própria vida. Senão ele vai viver uma vida inteira entrando e saindo na igreja, culto após culto, e nunca sendo transformado, porque ele não aplica a palavra que ele está ouvindo dentro do seu coração. Como pregarão se não há quem ouve? Nem Jesus pregou para quem não queria ouvir. Em João capítulo de número 6, Jesus ele estava pregando uma palavra dura de digerir, porém uma palavra de confronto na alma e na existência daqueles religiosos. Ele dizia assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas aquele que comer do pão vivo que desceu do céu nunca mais terá fome e viverá para sempre. Aí todos, multidões que estavam ouvindo Jesus, começaram a falar uns com os outros assim: duro é esse discurso, quem pode suportar e ouvir isso? E foram todos embora, um por um, foram todos embora. Aí Jesus ele não entra em crise, não tem problema, ele prega a verdade. Aí ele olha para os discípulos, para os apóstolos e diz assim: e vocês não vão também? Jesus não tinha problema. Jesus prega se tem quem escute. Entende isso? A palavra é liberada se tem alguém que escute. Se não tem ninguém que escute, para que liberar a palavra?
Para que liberar a pregação? E vocês não vão também? Aí Pedro vira e diz: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? É isso que o Senhor quer liberar aqui nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, para as nossas vidas. Palavras de vida eterna. Palavras que toquem o nosso coração, que falem conosco, palavras que transformem a nossa vida, queridos, porque nós precisamos ser transformados. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 2, se eu não me engano, que a obra que o Senhor começou, Ele vai aperfeiçoar até o final dos tempos. Ou seja, nós somos uma obra em aperfeiçoamento. Se nós não nos colocarmos nas mãos de Deus, se nós não nos colocarmos como barro nas mãos do oleiro, se nós não deixarmos a palavra de Deus se relacionar com o nosso interior e transformar as nossas vidas, nós vamos passar a vida inteira cada vez mais entrando e saindo das igrejas e com o coração cada vez mais endurecido. O que esse pastor está falando? Quem pode suportar essas palavras? Eu vou para outra igreja onde está pregando vitória. Vou para outro lugar onde o pastor está animando a minha vida, porque eu preciso de animosidade. Mas isso você vai encontrar deixando Deus confrontar o seu interior. Por isso eu quero deixar essa palavra aqui, meio que de introdução para essa mensagem aqui. Nós precisamos deixar a palavra como flecha, atingir nosso coração e transformar o nosso interior. Então vamos baixar todas as guardas, vamos jogar fora todas as defesas nessa manhã, para que o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, tenha poder de penetração no nosso coração. Aleluia. Jesus dizia para os fariseus assim: vocês não ouvem as minhas palavras porque vocês são filhos do diabo. Assim mesmo, pastor Marcos, assim mesmo. Vocês não ouvem as minhas palavras porque vocês são filhos do diabo. A palavra não tem penetração. Perderam a capacidade de ouvir. Mas o Senhor quer falar com você nessa manhã. Na cura das emoções, o conselheiro, ele é um enfermeiro. O pregador, o pregoeiro, o gestor, o que vai cuidar, ele é um enfermeiro. Vamos entender dessa forma. Eu não tenho poder para curar pessoas. É Jesus, o Espírito Santo que faz isso. A expectativa é no Espírito Santo, não é no pregador. Eu sou um enfermeiro aqui. Olha, uma pessoa, quando ela está doente, quando ela está enferma, ela vai até o médico. E o médico, ele vai receitar alguns medicamentos para aquela determinada área que você está enfermo. E você tem que pegar aqueles remédios e tomar, senão não vai fazer efeito nenhum. Se você não pegar aqueles remédios e tomar, não adiantou nada você ir no médico, não adiantou nada o médico dizer qual é o seu problema. Assim é com a palavra de Deus. Você precisa pegar ela, colocar para dentro de você. Você precisa ter satisfação e alegria em ouvir e deixar ela descer dentro do seu coração. Você precisa enjoy a palavra de Deus, aproveitar, não lidar com ela como um telespectador que está assistindo um filme, uma novela. Não, a palavra de Deus não é para divertir. Jesus não é palhaço de púlpito. A palavra de Deus é para transformar as nossas vidas e nos aperfeiçoar a sua imagem e sua semelhança. Amém, queridos? João 8, 32 e 36. Jesus, ele estava aqui nesses textos que eu vou ler, um pouco antes, falando aos fariseus religiosos. E aí depois ele diz assim, olha, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Tá bom? Para os judeus que acreditaram, para os crentes.
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Amém? Os que estão em pé podem se assentar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós quebramos toda a resistência espiritual. Aleluia! Em nome de Jesus, todos os sofismas e fortalezas formados na mente, através de doutrinas, ensinos, nós em nome de Jesus repreendemos, ó Pai querido, toda a resistência, toda a força contrária, Senhor, à Tua Palavra. Que a Tua Palavra tenha poder de penetração, de toque, de cura e transformação, Senhor, dentro da nossa alma. Que o Seu Espírito venha falar conosco, ó Pai, não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, ó Pai querido, que vai nos aprumar para esses dias, para aquilo que o Senhor está fazendo. Ainda que doa, Senhor, nós colocamos nossas vidas nas Suas mãos. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, essa área de cura e de libertação é uma área onde muitas pessoas, quando migram para essa área, elas são atraídas pelo misticismo espiritual, Pastor Marcos. Elas são atraídas por esse sobrenatural, por esse mistério, nem tanto pelo resultado, ou pelo processo, ou por como isso pode acontecer, mas são atraídas mais pelo misticismo espiritual. Outras pessoas são atraídas por causa quer um serviço rápido, por causa da rapidez em resolver o problema, por causa da urgência em resolver o problema, Pastor Roberto. E aí eu costumo dizer o seguinte: o sujeito, ele fez M a vida inteira, e aí com uma oração de um pastor, ele quer ser liberto daquele processo todo que ele viveu, em um caminho que trazia sofismas, fortalezas, cadeias para a vida dele. E não é assim que funciona. Se nós entrarmos neste processo de cura, de libertação, de cura de feridas das nossas almas, atraídos pelo misticismo, ou atraídos por uma resolução rápida de problema, a soma desses dois fatores, o resultado é uma macumba gospel. Uma macumba gospel que a gente tem visto por aí. E muitas pessoas são atraídas por este lugar. Casas de falsos profetas estão cheias. Porque as pessoas querem uma cura assim, imediata. As pessoas querem resolução para os seus problemas assim, do dia para a noite. Elas não querem se submeter a um processo de tratamento. A pessoa, quando ela é cometida por um câncer, ela vai passar por quimioterapia, por radioterapia, um processo longo e doloroso de tratamento para receber a sua cura. Um processo longo de tratamento. Mas as pessoas estão enfiadas na casa de falsos profetas para receberem de imediato a cura, a resolução dos seus problemas. Isso é quase que uma macumba gospel, e nós temos que evitar. Nós lemos aqui a palavra de Deus, nós lemos aqui a Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o Evangelho, isso é a palavra de Deus, isso é a Bíblia que está dizendo. Jesus não pregou libertação e cura para os incrédulos.
pessoas que estavam possessas de demônio, Jesus ia até ela e expulsava os demônios. Isso é exorcismo, isso é expulsar demônio, não é cura e libertação. Cura e libertação é para nós, para os crentes que nos envolvemos em situações ao longo da nossa vida e perdemos a capacidade de olhar para nós. Perdemos a capacidade de olhar para nós, de olhar para dentro de nós. Só queremos olhar para os outros. Vou falar um pouquinho mais disso aqui para frente. Nós precisamos aprender essa diferença. Cura e libertação é através do conhecimento de Jesus, do conhecimento da verdade. E pessoas, quando percebem, através da pregação da palavra, ou através da vida, amigos, pessoas que vêm falar conosco. Então, quando pessoas descobrem que precisam passar por um processo de cura e de libertação, de restauração da sua alma, essas pessoas, elas precisam desejar muito com todo o seu interior, com todo o seu coração, ser tratada e ser curada. Elas precisam desejar, elas precisam querer isso. Isso é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Eu preciso querer aperfeiçoar, eu preciso querer crescer, eu preciso querer ser tocado pelo Espírito no meu interior. Eu preciso entregar a minha vida, amém, queridos? Eu preciso entregar a minha vida na mão de Deus, ou na mão, e também na mão de conselheiros, tutores, mentores, pastores, líderes que vão saber cuidar da minha alma e me direcionar para Jesus, para o caminho, me ensinar a sair de certos lugares. Porque às vezes nós entramos em certos lugares que nos prende e nós não conseguimos sair dali. E nós precisamos de pessoas que estão enxergando, vendo do lado de fora, pessoas que Deus ungiu para esse propósito, para que nos acompanhe, para que fale o nosso coração, para que nós estendemos as mãos. Por isso nós precisamos aprender a confiar e entregar verdadeiramente o nosso coração na mão de pessoas que podem sim nos ajudar, que podem sim nos tirar dessa condição de prisão emocional. Amém? Vamos falar um pouquinho do que faz a nossa alma adoecer, queridos. E olha, nós podemos ficar surpresos com isso. O que faz a nossa alma adoecer? Para falarmos sobre cura da alma, nós precisamos ir um pouco na raiz do problema. E a gente pensa, é como uma pessoa quebra um braço, né? A gente pensa que engessar resolve o problema, e não resolve. Às vezes precisa fazer uma cirurgia, às vezes precisa colocar no lugar o braço. Nós precisamos ir mais na raiz, ir mais profundo nesses lugares, para poder conhecer, entender o que está acontecendo, para a gente poder partir daí com orações, quebrando maldições, quebrando certas situações do mundo espiritual, para que nós possamos aqui no mundo físico entender isso e caminhar de maneira mais sadia. Então quase todas as situações que causam adoecimento na nossa alma e nas nossas emoções começam em uma família disfuncional. Quase todas as situações de traumas que causam adoecimento para nós, que causam distúrbios nas nossas vidas, que causam disfunções. Pessoas disfuncionais são providas de dentro de uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Vocês devem ter ouvido bastante falar sobre família disfuncional, principalmente nesses dias, né? Família disfuncional é uma família que tem dentro dela necessidades, que tem várias necessidades dentro dela. Necessidades materiais, falta
sustentos básicos, necessidades sociais, dificuldades de relacionamentos, brigas, falta de pessoas a se relacionar, necessidades espirituais, não buscam a Deus somente no culto, somente na igreja, abre a palavra de Deus somente no dia que tem culto. Espiritualmente a família está completamente deturpada, necessidades afetivas por parte dos pais, não existe o afeto, talvez não exista o afeto por causa da falta da existência daquele que daria o afeto, falta da existência do pai, falta da existência da mãe, que produz esse carinho, que produz esse afeto, que dá essa sensação de liberdade, essa sensação de segurança, essa sensação de proteção, e na falta deles desencadeia situações, até mesmo situações culturais, necessidades culturais. Nós, por exemplo, aqui na América, nós que somos pais de crianças que nasceram aqui na América ou vieram novinhas aqui na América, essas crianças que nós estamos crescendo elas, educando elas aqui na América, elas crescem com uma crise de identidade, porque elas são filhas de brasileiros, mas são americanas. Elas não sabem se elas adotam a cultura brasileira dos seus pais, ou se elas absorvem a cultura americana que é aqui dessa terra. Elas ficam perdidas, crescem nas igrejas brasileiras. Outro dia eu perguntei para a Rebeca: filha, você precisa de uma Bíblia de estudo? Tem que comprar uma, pai. Tá bom, eu vou comprar, porque ela começou a fazer uma minha escola agora. Compra uma em inglês. Não, pai, em inglês para mim não funciona, tem que ser em português. Mas filha, você nasceu aqui, estudou. Não, pai, é que tem que ser em português. Já tentei em inglês, não dá certo, as palavras, eu acostumei com português. E elas, quando crescem aqui, crescem com essa dubiedade, né? As crianças, os nossos filhos, porque eu não sei qual a cultura, né, que eu vou absorver. Se é a cultura americana, se é a torta de maçã, ou se é o arroz com feijão. Isso é brincadeira, mas isso gera crises nas crianças. E futuramente pode desencadear, através dessas crises culturais, outras situações, outras circunstâncias. Por causa disso, quando essas áreas deixam de funcionar adequadamente dentro de uma família, o resultado são relações cada vez mais fragilizadas, cada vez mais desgastadas, que acabam impactando os membros mais jovens da família, acabam impactando as crianças. Talvez você seja fruto de uma família assim disfuncional. Talvez você sentiu a falta de algo na tua casa. Talvez faltou a figura paterna, talvez faltou a figura materna, talvez faltou relacionamento, talvez você viu uma família disfuncional que brigava muito dentro de casa. Isso foi afetando a sua vida a ponto de implantar dentro de você certos temperamentos que trouxe um pouco de mudança no seu curso, no seu caminhar, na sua forma de ser. Como as pessoas são afetadas com isso? Como as crianças, como as pessoas, como nós fomos afetados por causa disso, por causa dessa disfuncionalidade dentro de uma família. Isso pode produzir crianças rebeldes. Veja bem, isso pode desencadear
rebeldia nas crianças. Porque ela cresceu em um ambiente, ela cresceu em um lugar onde incita a rebeldia. Ela cresceu num meio que incita a rebeldia. Ela não tem essa natureza, mas ela não teve direção, pastor Marcos. Ela não teve direção. Ela não teve. Ela ouvia os pais tentar ensinar uma coisa que eles nunca viveram, tentar liberar algo que eles nunca viveram dentro de casa. Então, quando nós vemos por aí, queridos, eu tenho muito cuidado quando eu vejo e lido com uma pessoa que tem essa característica de rebeldia. Muito cuidado, muito cuidado. Tem muitas pessoas que já vai apontando o dedo, né? Isso aí é Jezabel, isso aí é rebelde, isso aí é não sei o quê. Eu tenho muito cuidado, porque de repente isso é consequência de uma educação, consequência de um meio, consequência de um ambiente onde ele foi gerado, onde ele nasceu. E essas pessoas têm muitas dificuldades de se colocarem à mercê, de se colocarem a ser cuidado, a ser tratado, por causa dessa rebeldia que foi desencadeada no coração dessa criança, que hoje se tornou uma mulher, se tornou um homem, se tornou um pai de família, e tem muita dificuldade em se colocar debaixo de um pastor, debaixo de uma liderança, entregar seu coração para alguém cuidar, por causa do meio em que ele foi gerado, por causa do meio que ele foi criado, essa disfuncionalidade. E hoje nós temos famílias e temos dificuldades também de gerir nessas áreas, porque nós temos problemas nessas áreas. Temos dificuldade de juntar o povo, juntar a casa, juntar a galera, porque fomos feridos nessa área. Temos dificuldades de ouvir. E aí chegamos em casa reclamando de tudo. E aí os filhos vão ouvir a gente reclamar de tudo e vão dizer: é verdade, para que eu vou na igreja, hein? E vai criando aquela mentalidade. Eu me lembro quando eu fiz seminário, o meu mestre, um dos meus mestres, de meus professores do seminário, que está ali sentado com a camisa rosa, muito bonita, presbítero Jurandir, uma das primeiras coisas que eu aprendi, ele dizia assim: as pessoas vêm na igreja e depois, em casa, fala dos pastores, fala mal da igreja, fala mal dos líderes. Ele me disse isso no seminário. E as crianças em casa ouviam tudo isso. Quando eles atingem 14, 15, 16 anos, você não consegue mais levar ele para a igreja, porque ele ouviu da boca dos pais a vida inteira que a igreja não presta. É forte. Porque a nossa saúde emocional não é o pastor que não presta, não é a igreja que não presta, somos nós que não prestamos. Entende isso? Digo isso com todo amor e carinho. Nós é que não prestamos. Se nós prestássemos, Jesus não precisaria ter vindo à terra e morrer por nós. Faríamos isso sozinho. Mas nós não prestamos e precisamos dele. Então, quando nós olhamos para fora e apontamos problemas, na verdade, esse pronunciamento de maledicência só está revelando quem o nosso coração é, só está revelando quem nós somos, por causa de um meio, de um ambiente em que nós fomos gerados, em que nós fomos criados. Outra coisa que pode desencadear sentimentos de culpa. Eu estava ouvindo, eu estou estudando, né, para ministrar o coração de vocês sobre isso. Eu estava ouvindo um pastor dizer que em uma família estava cuidando de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher cresceu em uma família disfuncional. E o pai, quando ele estava sóbrio, ele era um cara muito gente boa, muito bacana, muito bom, todos gostavam, mas raramente ele estava sóbrio. Ele sempre estava bêbado.
E a moça dizia para o pastor que ela sabia quando o pai chegava em casa bêbado pelo bater o portão de casa. Dependendo como ele chegava em casa, ela já sabia o que ia acontecer em casa. Ele se tornava um homem muito violento dentro de casa. E quando, dependendo do bater, do abrir e fechar do portão, pastor Baltazar, a menina corria e ia para debaixo da cama se esconder lá. E lá debaixo da cama ela ouvia o pai e a mãe gritar, brigarem, o pai bater na mãe, espancar a mãe dentro de casa, e ela cresceu nesse ambiente. E cresceu com um sentimento de culpa, de que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dela. Eu não sei por que cargas d'água que isso acontece. As crianças, elas absorvem essa culpa da disfuncionalidade da casa, da família, e crescem com isso. E como consequência vão se tornar adultos e vão refletir isso nos seus relacionamentos futuros. Tudo é culpa dela. Tudo é culpa dela. Não consegue desenvolver, não consegue crescer, não consegue fluir, porque tudo se culpa de tudo. Isso se torna um problema depois, quando ela casa. Ela não consegue gerir as situações, problemas. É culpa minha. Falta da infância. Elas costumam buscar refúgio em outros locais, perdendo assim o vínculo familiar e, como consequência, deixa a infância de lado. Pulam essas etapas, saltam essas etapas, né? E isso vai trazendo também consequências lá na frente, no futuro. Crianças introvertidas, dentro de uma família disfuncional, causam também essa introversão. Crianças introvertidas, as crianças sofrem falta de afeto e tornam-se inseguras, introvertidas, ficando quietas, tímidas. Além disso, elas esconderão suas emoções e sentimentos. As pessoas mais quietinhas, mais tímidas, elas, por alguma razão, isso foi produzido nelas, e elas vão desenvolvendo dentro delas uma capacidade de esconder o sentimento verdadeiro, esconder o que realmente está dentro da emoção, esconder. Elas conseguem disfarçar bem, sorrir, brincar na frente das pessoas, mas foi desenvolvendo. Elas buscam este lugar de esconderijo, elas buscam esse lugar de proteção. É a maneira que elas desenvolvem de se proteger, né, do mundo aí fora, que é mal, que ela entende que é mal, porque ela viveu isso dentro de casa. Então causa esse tipo de situação também. Crianças introvertidas, muito tímidas, a baixa autoestima, sem o reconhecimento do seio familiar, sem essa identidade proporcionada dentro da casa, tornam-se crianças com baixa autoestima. Isso pode prejudicar enormemente as relações interpessoais, a busca por objetivos, e até mesmo ocasionar transtornos. A autoestima muito baixa, não acredita em si mesmo, porque por causa do meio em que ela foi gerada, do ambiente em que ela foi criada, ela tem dificuldade de acreditar em si mesma, né? E talvez por outras circunstâncias que foram desencadeadas. Queridos, isso tem afetado a família de uma forma muito dura. E o Senhor quer tratar da nossa casa. O Senhor quer curar a nossa vida. O Senhor quer curar a nossa história. Se vivemos algo parecido, o Senhor vai transformar o nosso interior, para que nós possamos viver de maneira mais saudável dentro da família que Ele nos colocou, que Ele vai nos colocar. Aqueles desencadeamentos de problemas futuros.
desencadeamento de problemas futuros. O que essas coisas todas que eu falei, dessa necessidade dentro de uma casa, dentro de uma família disfuncional, pode afetar? Olha só, ela pode afetar a obediência da pessoa. Pessoas com dificuldades de obedecer, dificuldades de ouvir, porque não foram direcionadas no passado, não foram direcionadas quando elas eram crianças, não foram corrigidas. Elas têm dificuldade de obedecer. No futuro, elas terão dificuldade de ficar em lugares de trabalho, porque todo líder dela não vai prestar, todo patrão dela não vai prestar, todo pastor dela não vai prestar, porque ela não foi adequadamente corrigida, não foi adequadamente direcionada na sua infância. Então, quando ela cresce, ela não tem esses limites, ela tem dificuldade até de se relacionar com Deus, porque ela não foi limitada na hora que tinha que ser limitada, corrigida no momento que tinha que ser corrigida. Tem problemas na igreja com oração, tem problemas com paternidade de Deus, problemas com a paternidade de Deus. Crianças, meninas, eu já ouvi testemunho de meninas que foram abusadas pelos pais em casa durante anos. Aí chega na igreja, ela ouve que Jesus é o nosso Abba, é o nosso paizinho querido. Elas não acreditam nisso. Elas não acreditam nisso, porque a paternidade dela foi muito afetada, foi muito arrebentada. Como assim, Abba? Pai. Quando ela lembra de pai, ela lembra daquele pai, ela lembra daquele algoz, daquela figura que arrebentou com ela. Então a dificuldade aí de chamar Deus de pai é enorme, é muito grande, porque ela foi afetada nessa área. Dificuldade de amar Deus por causa da falta do afeto, dificuldade de comunhão com as pessoas. Ela tem a tendência de se isolar, de ficar isolada, por causa da falta de relacionamento em casa, da falta de afeto em casa. Então aí elas cresceram, se tornaram adultas e se tornaram autossuficientes. Autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem de igreja, porque eu sou a igreja, então eu posso ficar em casa, porque eu sou a igreja. Pessoas que desenvolveram uma autossuficiência por causa da dificuldade dentro de casa, quando era criança, de afeto, de relacionamento, de carinho, de amor, de direcionamento dentro de casa, por causa de uma família disfuncional. Família disfuncional não é só aquela família que os pais se divorciaram, casou com outra pessoa, que faltou, Deus recolheu o pai ou a mãe, ou por alguma razão deixaram no Brasil, vieram para os Estados Unidos, foram criados com avós. Não é só isso, é a falta de cuidado e de se posicionar em Deus da maneira correta. É uma família que não tem os valores de Deus dentro de casa. É por isso que Deus nesses dias está restaurando os valores da casa, da família. O Covid fez com que nós ficássemos dentro de casa, para a gente poder restaurar os valores dentro da nossa casa. Porque caminhando, já está caminhando, chegando lá na frente, a família vai acabar. A família tradicional, o marido, que é de uma só mulher, a esposa, que é de um só marido, e os filhos, a tendência disso é ir acabando. Porque hoje, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas casam e se separam como se mudam de roupa. Até mesmo dentro da igreja, pastores que já estão no seu segundo, terceiro casamento. Acho que isso tudo é muito normal. Tudo é muito normal. Mas não vem as consequências, o que está causando, o que está desencadeando nas células máteres da sociedade, que é a família, ali na frente, por causa da falta de direção para essas pessoas. Falta de alegria, né? Falta de alegria por causa do ambiente. A pessoa
A criança, ela se desenvolve com uma cara fechada, uma cara brava, não sorri para nada, né? E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. Ao passo que um coração entristecido fecha o semblante, fecha o rosto. Por causa do meio, do ambiente, da situação, de como a pessoa se desenvolveu, a falta de perdão. Ele nunca viu o pai pedir perdão para a mãe, ele nunca viu a mãe pedir perdão para o pai, nunca ninguém pediu perdão para ela dentro de casa, porque errou com elas, com essas crianças. Então por que eu vou perdoar alguém, se ninguém me pediu perdão, se eu nunca vi ninguém pedir perdão na minha frente? Como eu vou conhecer o perdão de Deus? Como eu vou conhecer o amor e o perdão de Jesus? A dificuldade de receber. E o coração vai endurecendo. Falta de esperança, falta de paciência, né? Falta de paciência, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, né? Tudo hoje é muito rápido, tudo hoje é muito para ontem. E as crianças vão crescendo, né, na rapidez do virtual, gente. Pensa nisso. O que está educando os nossos filhos hoje é o YouTube. Não somos nós, é o YouTube. Cansei de ver isso aqui, vou para isso aqui. Cansei de ver isso aqui, vou para isso aqui. Cansei de ver isso. Aí quando enjoa, enfada, aí não tem nada que sacia o desejo ali. Aí sai brigando, respondendo, com falta de educação com todo mundo. É esse o ambiente que está sendo criado. O YouTube que está educando, né? Na falta dos pais, o YouTube hoje está educando os filhos. O telefone, não fica quieto, dá o telefone. Não fica quieto, dá o iPad que fica quieto. Por quê? Porque eu, como pai, não tenho autoridade de fazer ficar quieto. Porque eu, como mãe, não tenho autoridade de repreender e de educar. Gente, o YouTube, ele vai educando a criança numa cultura marxista. Pessoas que falam muito de Deus, pessoas que são fundamentalistas, têm seus vídeos retirados do YouTube hoje. Sabia disso? E o marxismo é uma cultura de Karl Marx lá atrás, que foi feita, é uma cultura comunista que foi feita para arrebentar com a família, para haver um domínio na sociedade, para acabar com a família. E é essa cultura do YouTube aí que educa os filhos, as crianças, para eles ficarem quietinhos. É a maneira que eu encontro de educar eles. E quando eu perceber, eles estão dando tapa na cara nossa, porque eles viram lá no desenho. Você vai ensinar sobre educação sexual, eles vão falar: pai, mãe, isso está por fora, isso aí é gente que escolhe. Isso é gente que escolhe. Por quê? Porque o YouTube está ensinando isso aí. Criança é rápida para aprender. Bota no teu filho de 1 ano e meio um telefone, né? Que daqui a pouco ele já sabe, ele vai com o dedinho lá assim, ó, para ligar, para mexer nas coisas, já sabe já. Criança recém-nascido, bebês recém-nascidos, pastor Marco, Adriana, recém-nascidos. Se você pega muito no colo quando ele chora, você não vai conseguir mais deixar no berço. Recém-nascido. Recém-nascido, sabe o que é bom, sabe, que é só ficar no colo da avó, né, Vanessa? Aleluia. Falta de paciência, né? Falta da perseverança, falta da resiliência, da perseverança, de caminhar, de lutar, de insistir. Não consegue gerenciar a paz dentro dela. Parece que nunca existe paz dentro dela. Falta da gratidão. Gente, deixa eu parar um pouquinho aqui. A falta de gratidão, gente. Queridos, isso é uma das coisas mais sérias. Isso é um pecado, gente. Isso é um pecado. Isso é uma das coisas mais sérias que é desencadeado dentro de uma casa disfuncional.
falta de gratidão ao que eu já tenho. Sabe por quê? Porque ele cresceu vendo os pais murmurarem. Cresceu vendo o pai e a mãe murmurar. Murmura de tudo. Ah, porque está faltando isso. Ah, porque está faltando aquilo. Ah, porque não sei o que. Queridos, uma vez eu vi uma pessoa na minha frente, uma pessoa que é murmuradora. Na minha frente eu vi ela ganhar um carro. Eu vi essa pessoa ganhar um carro. E na mesma hora essa pessoa começou a murmurar do preço da prestação que ela ia pagar. O carro estava quase metade pago. Na minha frente eu vi isso acontecer. Aí os filhos crescem nesse ambiente, vendo pessoas murmurar, vendo pais murmurar. Nada está satisfeito, né? O que tem não está satisfeito. Tem uma casa alugada, não está satisfeito porque quer uma casa própria. Tem uma casa própria, um apartamento próprio, a casa não está satisfeito porque quer uma casa com backyard grande. Nunca está satisfeito. Tem uma igreja, não está satisfeito porque esse pastor fala assim. Vai na outra, não está satisfeito porque falta isso. Vai na outra, eu conheço gente aqui que rodou todas as igrejas que Indembro. Todas as igrejas aqui dentro. Aí já mudou para outro lugar para poder fazer o rodízio em outro lugar também. Não, vocês estão rindo, gente, do que faz Deus chorar. Tá? Sabe por quê? Insatisfação, ingratidão. Ingratidão. Sabe o que é ingratidão, gente? Não consegue celebrar o que já tem. Está vivendo sempre na falta do que não tem, do que pode vir. Está vivendo sempre nisso. Não consegue celebrar o que já tem. Uma alma insaciada, uma alma insatisfeita. Parece que tem que aceitar Jesus de novo. Sabe, pessoa murmuradora é pessoa assim. Nunca está satisfeita com o que já tem nas suas mãos. Sempre está murmurando com o que falta, com o que não tem, com o que está no futuro. Pessoas murmuradoras, queridos, são pessoas ansiosas. Pessoas murmuradoras são pessoas ansiosas, porque ela vive de um excesso de vazio. Ela vive de um excesso de futuro, pastor Marcos. O excesso de futuro no presente traz ansiedade. O excesso do futuro no presente gera ansiedade. E o futuro é vazio porque eu não estou nele. Amém? Eu não estou nele. Pessoas, tudo reclama de tudo, gente. Aí os filhos são gerados nesse ambiente. Como os filhos vão ser? Ingratos. Não consigo agradecer o que eu já tenho. Os filhos vão ser assim. E depois vai desencadear situações e problemas. Outro desencadeamento de situações por causa desse meio que você foi gerado é a dificuldade de se libertar de pecados. Dificuldade de se libertar de pecados. Coisas que nós temos que deixar para trás na nossa vida e nós nem sequer lutamos. Vamos viver com esse pecado de estimação. Vamos viver dessa forma que está tudo bem, que vai dar tudo certo. A ingratidão, como eu já mencionei aqui, maledicência, pessoa que fala mal de todo mundo. Gente, eu já vi pessoas dizer assim, vamos falar mal de fulano, é gostoso de falar mal, né? Gente, na igreja é a coisa que Deus abomina. É o que você vê a contenda entre os irmãos. Maledicência, desobediência. Queridos, olha só, eu falei aqui no começo, se nós não nos submetermos, não obedecer, se a gente tem dificuldade de obedecer situações, circunstâncias, palavras, líderes, pastores, chefe, algum problema está com a gente. Algum problema é com a gente, não é lá fora não. Algum problema é com a gente, tá bom? Desobediência, não praticar o bem, desonra. Pessoas que não conhecem o que é honrar o outro, vivem na desonra. Principalmente o ingrato sempre quer, ele quer ser honrado, ele quer ter, ele não conhece a palavra honra, ele não quer honrar o outro. Inveja, estou falando de coisa que é desencadeada, gente. Inveja, né? Vingança, pessoas que querem matar os pais depois.
ira, ódio, orgulho, pessoas muito orgulhosas, amargura, pessoas amarguradas de alma, pessoas mentirosas. Olha, tudo defeito de caráter, né, que foi assim absorvido naquele ambiente, naquele meio, né, disfuncional. Traições, pessoas que não têm problemas nenhum em trair. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo, eu tenho 50 anos hoje. Eu conheci esse amigo com 7, 8 anos de idade. Ele tem a minha idade, ele tem 50 anos também. Ele vive na mesma vida de quando a gente era amigos, vivíamos com 14, 15, 16 anos. A mesma vida. Ele não pode ver um rabo de saia, não pode ver uma mulher. Até hoje. A esposa tem que andar com ele preso do lado dele, assim, já proibiu ele de ir em alguns lugares. O sujeito ainda tem 16 anos de idade nessa área na mente dele. Não desenvolveu, né? E trai. Por quê? Eu conheço a família disfuncional. A mãe dele era uma mãe para mim, mas o pai foi embora quando ele era novo, com outra família, e ele teve que ajudar a cuidar, sustentar a casa. Um cara com um coração enorme, Alexandre, enorme. Mas o desencadeamento desse meio fez com que ele se tornasse dessa forma. Pessoas carentes, geralmente pessoas muito carentes, sabe? Elas foram criadas em um meio disfuncional. Eu conheço, gente, eu sei o que eu estou falando, né? Gabinete, aconselhamentos, eu sei o que eu estou falando. Gente, e a carência humana é quase que um território de demônios. Porque o que vier satisfazer, leva. O que satisfazer, leva. O que vier primeiro satisfazer, leva. Não importa se é de Deus ou não. Para a pessoa carente, o que é de Deus é o que satisfez a carência. Entende isso? Não é a direção e o propósito, é o que satisfez a carência. Então isso tira a direção, tira o propósito. São pessoas que não são firmes na alma. A carência faz com que a pessoa se torne uma vítima do mundo, do universo. Ela sai na rua, ela acha que ela é a única pessoa que está na rua, no ambiente, aqui nesse universo. Verdade que eu estou falando. Se você chega para ela e diz: caramba, sua vida foi difícil, né? Ela, e você não sabe da metade, começa a contar as desgraças da vida dela. Sabe por quê? Porque ela se tornou uma vítima da circunstância. São pessoas vitimistas, que estão sempre enfermas, sempre carentes, sempre doentes. São os vitimismos. Pessoas vítimas de tudo, gente. Esquece que Jesus na cruz venceu e nos deu a vitória sobre o pecado, nos deu a vitória contra isso, nos fez de filhos das trevas, filhos da luz. Mas vive lá, jogado no canto, vítima de tudo. Não, gente, vamos vencer isso. Vamos vencer isso no nome de Jesus. Amém? Vamos vencer isso no nome de Jesus. Que quando nós temos um encontro com a cruz, eu sei que muitas situações, muitas truculências da vida, traumas que pessoas viveram, sabe, mortes em famílias, pessoas que você amou, violência, estupros, abusos, agressões físicas. Eu sei que muitos desses traumas são muito difíceis de superar. É por isso que nós precisamos de um acompanhamento, de uma cura, de uma libertação, de um tempo com uma pessoa para cuidar da gente. Eu sei disso. Mas quando nós encontramos com Jesus, quando nós encontramos com a cruz, naquele exato momento que Jesus nos atrai a Ele, naquele exato momento os pecados são perdoados, as cadeias são libertas. Agora falta a gente sair delas. As chaves estão aí para ser liberada.
As portas estão abertas, nós precisamos sair desses lugares que nos prendem, esses lugares que nos limitam. Pessoas que dizem, pastor, eu não sou capaz, eu tenho um sonho, mas eu não sou capaz, eu sei que eu não vou conseguir. Eu quero me tornar um médico, mas eu sei que isso não vai acontecer. Eu queria ser isso, mas eu sei que não vai acontecer. A minha mente é limitada, a minha cabeça, eu sou meio burro, sabe? Porque meu pai falou a vida inteira que eu era um burro. Então eu sou meio burro, pastor. Não, gente. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não. Nós estamos no meio da família de Deus, povo de Deus, sacerdócio real, povo comprado e adquirido com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus. E Ele quer curar a nossa vida. Sabe, como eu disse aqui no começo, a nossa carne, o ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. E a nossa carne, a nossa alma, quando ela é exposta durante muito tempo à violência, à truculência, a rejeições, a coisas desse tipo, quando ela impacta, quando ela encontra com Jesus, ela encontra uma alegria, a alegria da salvação, mas a alma, ela ainda precisa de uma restauração, por causa do tempo que ela viveu nessa truculência. E a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse o Senhor. E nós precisamos passar por esses momentos de cura e de restauração. Nós precisamos conhecer de maneira profunda. Precisamos conhecer de maneira profunda as tendências da nossa alma, do nosso eu. Para ir terminando, não é uma mensagem que tem muita coisa aqui, eu vou até fechar para não olhar mais. A gente continua semana que vem. Mas olha, querido, deixa eu dizer uma coisa. Para a gente caminhar aí para um prognóstico, não para um diagnóstico, para um prognóstico. Vocês já ouviram falar de iceberg? Quantos aqui conhecem, sabem o que é um iceberg? Um iceberg é uma rocha de gelo, né? Se é que podemos dizer assim, dentro do mar, enorme, muito grande, pequenos, mas muito grande, muitos são muito grandes. Foi um desses icebergs que afundou o Titanic, a história que todos vocês conhecem. E provavelmente esse iceberg afundou o Titanic, Jurandir, porque o comandante não viu toda a extensão desse iceberg. Ele viu só a pontinha na noite escura, deve ter se escondido na escuridão do mar, do oceano. Porque quando você olha um iceberg, o que aparece para cima para ser visto é aí 17, 19%. O resto está tudo escondido no fundo do mar, no fundo dessas águas escuras e frias do oceano. 78, 77% lá por baixo. Quando o ser humano sente que algo não está bem com ele vai procurar o médico. E o médico vai dizer assim: você precisa fazer exames. Ele vai mandar você para o laboratório, você vai tirar vários tubos de sangue. Ele vai mandar você, dependendo da situação, da causa, para um laboratório, para um X-ray, para um CAT scan, para um MRI, para ter um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo com você. Olha bem, presta atenção nisso que eu estou falando agora. Porque nós não conseguimos avaliar e saber o que está acontecendo no nosso interior. Então nós precisamos de ajuda. Só que aí ele chega com um diagnóstico. Olha, você teve uma fratura na vértebra 6 e da cervical, e você precisa passar por uma intervenção cirúrgica para você ser curado. Você conseguiu ver através de uma ajuda externa o que está acontecendo dentro de você.
né? Eu não consigo ver tudo o que acontece comigo. Eu preciso de vocês. Lembra da mensagem do pastor Roberto aqui? Eu preciso de ajuda. Todo mundo lembra, né? Que mensagem linda, gente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de vocês. Sabe por quê? Eu não consigo enxergar tudo o que acontece em mim e comigo. Eu não consigo fazer uma avaliação completa, 100% do que acontece comigo, de como eu sou, de quem eu sou. Eu preciso da minha esposa, eu preciso das minhas filhas, eu preciso da igreja. Olha, se eu for dar uma olhada em mim aqui, ó, eu consigo ver talvez 70% do meu corpo, mas eu não consigo ver minhas costas. Eu não consigo ver minhas costas. É a natureza, é assim que Deus me fez. Eu não consigo ver aqui atrás. Se tem alguma coisa aqui atrás, eu preciso virar para alguém. Igreja, olha aí para mim, as minhas costas. Tá tudo bem aí? Tá bem. Mas eu preciso virar aqui para vocês olharem e me dizer como é que está aqui atrás de mim. Porque eu não consigo enxergar. Sabe o que Deus está dizendo? O processo de cura que nós precisamos viver, nós precisamos olhar mais para dentro de nós e pedir mais ajuda para pessoas que foram separadas e ungidas para esse propósito. Eu preciso olhar mais para dentro de mim. Só que sabe o que acontece, Pedro? Normalmente pessoas que nos feriram, elas nos feriram de tal forma e a ferida está aqui dentro. E a gente quer muito sarar essa ferida, muito. É o que a gente mais quer, sarar essa dor da emoção, essa dor da alma, essa opressão, essa depressão, esse vazio existencial, essa falta de identidade de quem eu sou, para onde eu vou. O que a gente mais quer sarar, é preencher isso, é o que a gente mais quer. Só que a gente pensa que é o algoz, é quem causou. A gente pensa que é quem causou a ferida. A gente quer matar quem causou. A gente quer, o nosso alvo é quem causou. O nosso alvo é quem causou, é ou não é verdade? É por isso que nós falamos muito dos outros, aprendemos a julgar todo mundo. Pessoas que sofreram, não quer situações, não perdoa, tem dificuldade. É porque o alvo delas é do lado de fora. Só que a gente precisa aprender a olhar a gente do lado de dentro, porque quem feriu está do lado de fora, mas não tem nada a ver, a ferida está do lado de dentro. A ferida está aqui dentro, a situação está aqui dentro, e nós precisamos agora olhar aqui para dentro. Precisamos fazer um mergulho aqui para dentro. Fique em pé comigo. Precisamos fazer um mergulho para dentro de nós, para a gente começar a olhar, para a gente começar a avaliar, começar a analisar, porque a Bíblia diz que em João 10, versículo 10, fazendo menção ao adversário, a Satanás, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a tríade ministerial de Satanás: roubar, matar e destruir. Só que isso não acontece só do lado de fora, isso acontece também do lado de dentro. Ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar a nossa alegria de viver, ele quer roubar a plenitude do Evangelho que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Você precisa viver 100% na plenitude do Senhor Jesus. Aí o versículo continua dizendo assim, né? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o versículo continua assim, Jesus dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Essa é a vida que Jesus tem para mim e para você. Glória a Deus. Essa é a vida que Jesus tem para mim e para você. Uma vida plena e abundante. Mas para isso nós precisamos voltar agora para onde nós iniciamos. Para João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos que creram nele, aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, lembra? Ouvir e trazer para dentro aqui.
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se o Filho vos libertar, ele já libertou, verdadeiramente sereis livres. O que está faltando é a gente permanecer na palavra dele e fluir naquilo que ele tem para nós, para esses dias. Queridos, eu disse aqui, depois eu vou orar, tá? Eu disse aqui que a ansiedade é um excesso do futuro no nosso presente, e esse vazio. Mas sabe o que é uma opressão, uma depressão, algo que oprime, que deprime a gente? É um excesso de passado no nosso presente. Mano, o excesso de passado no nosso presente também tem o poder de causar transtornos existenciais no nosso presente. Excesso de passado que foi vivido lá atrás tem o poder de transformar o nosso presente, de mudar o nosso futuro, de mudar a direção e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então nós vamos ir colocando, que vamos falar pontualmente coisas nos próximos domingos. De coisas mais específicas, mergulhar e aprofundar mais em coisas mais específicas. Mas nós vamos colocando agora no altar do Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou aqui na nossa vida nessa manhã. Vamos colocar no altar do Senhor tudo que o Espírito Santo ministrou na sua vida nessa manhã. E eu tenho certeza que quando nós terminarmos esse processo lá na frente, olha, de cura, libertação das nossas feridas, da nossa alma, das nossas emoções, nós vamos sair do outro lado, curados, inteiros, prontos para vivermos uma vida em abundância que Jesus tem para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos estar adorando o Senhor. Vamos estar adorando o Senhor. E o Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui. E a Bíblia diz que ele perscruta as profundezas de Deus. Imagine a nós. A Bíblia diz que ele ressuscitou Jesus dos mortos. Ele está aqui. Ele é o médico. Nós somos enfermeiros. Nós trouxemos os medicamentos, os remédios. O Espírito Santo agora quer te ajudar a digerir. O Espírito Santo quer te levar a esses lugares aí, esses labirintos da nossa existência, esse labirinto da nossa alma, essas caixas que nós desenvolvemos com sujeiras dentro dela, mas mantemos ela fechada porque nós fomos feridos, traumatizados em determinados lugares na nossa alma, na nossa existência, e nós desenvolvemos defesa e fomos para o outro extremo, querendo defender aquela fraqueza nossa lá atrás. E Deus está dizendo agora: abre a alma, filho meu, que eu estou chegando. Aleluia. E eu estou limpando. Aleluia. Aleluia. Sabe aonde você está? Na casa de Deus. A Bíblia diz que esse lugar não é outro senão a casa de Deus. A Bíblia diz que aqui existe uma escada com anjos descendo e subindo com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com as nossas necessidades, levando diante de Deus as nossas causas. Aleluia. A Bíblia chama esse lugar de família de Deus. Família de Deus. Esse lugar aqui foi proporcionado porque Jesus derramou o sangue dele por nós. Jesus chama isso de igreja. O corpo de Cristo, o corpo dele. É nesse ambiente que
agora. Nesse ambiente de amor. Na casa de Deus. Na casa de Jesus. Jesus disse assim. A Bíblia diz em Apocalipse. E ele, Jesus, ele passeia no meio da igreja. Ele passeia no meio dos candeeiros. Ele passeia no meio da igreja. Jesus está aqui. Ele conhece a sua dor. Ele viveu aqui. Ele conhece a sua causa. Ele viveu aqui. Ele sabe tudo que você viveu. Porque você se transformou nisso que você é hoje. Ele sabe disso. Mas ele te chama para deixar o futuro lá na frente. E para deixar o passado parar de te atormentar e de incomodar o teu presente. Eu sei que mesmo sem Espírito de Deus falou no seu coração. Eu queria que você se encorajasse, saísse do seu lugar para receber oração aqui nessa manhã, aqui na frente. Isso não vai acabar aqui. É só o começo.